Olá, querido aluno do 9º ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática? Ótimo, está super animado e super feliz, né? Eu sei, eu consigo sentir aqui de longe. Sinto sim. Vamos lá? Vamos trabalhar hoje com operações com os conjuntos numéricos, situações, problemas envolvendo esses números. Basicamente as continhas, ok? Que a gente se bate, a gente às vezes sabe, às vezes não sabe. Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Nosso objetivo, resolver situações, problemas com os números reais. Então aqui eu coloquei só a representação dos conjuntos. Lembra lá? Natural, número da contagem. Inteiro, positivo e negativo. Racionais, decimal e fração. Irracional, aqueles números esquisitos lá que não tem representação fracionária. E toda essa galera, números reais, ok? Já decorou isso? Já aprendeu? Pergunta para você. Você sabia que o número 1089 é conhecido como número mágico? Tem mágica na matemática também. Sabia disso? Já tinha ouvido falar? Professora, eu não estou entendendo. Calma aí. Vamos lá. Vamos explicar por que ele é mágico. Olha lá. Para perceber isso, anote um número qualquer que possua 3 algarismos diferentes, tá? 3 algarismos, ó. Um algarismo, 2 e 3. Você pode usar desde o algarismo 0 até o 9. Então, você poderia ter escolhido 9, 5, 0, 3, 4, 1, 3 algarismos diferentes. Só não pode começar com 0, porque daí o número acaba tendo 2 algarismos, tá? Então, a ideia é essa, escolhe um número com 3 algarismos diferentes, tá? Não pode repetir o mesmo. Escreva esse mesmo número ao contrário e subtrai o menor do maior, ok? Pode ser que o contrário seja maior ou menor, então você vai subtrair o menor do maior. Então, o número 1, 2, 3, o contrário é 3, 2, 1, tá bom? Então, nós vamos fazer 3, 2, 1 menos 1, 2, 3. Faz essa subtração. No meu exemplo aqui deu 198, 198. Agora, some o resultado da subtração, 198, com o inverso desse número. Então, eu vou pegar o resultado, que é 198, e vou somar com o inverso dele, que é 891, o contrário. Quanto deu? 1089. Professora, isso vale para qualquer coisa? Vale! Olha que legal! Você pode fazer essa brincadeira com o povo. Anota 3 algarismos diferentes, escreve o contrário, o inverso dele, subtrai o maior do menor. Tem o resultado? Então agora você vai somar, lembra que primeiro você subtrai, depois você soma. Você vai somar com o inverso dele mesmo aqui, ó. Deu 1089, independente do número que você escolha lá no começo. Isso é legal, não é? Bem divertido isso. Olha um outro exemplo aqui, ó. 671, subtrai o inverso, então o inverso é 176. Deu 495. Então agora eu pego esse 495 e somo com o inverso dele aqui, ó. Não lá em cima, o inverso dele. Então eu vou somar com 594. 1089. Legal, né? Essa é uma brincadeira bem boa que você pode fazer com todos os seus familiares aí, eles vão achar o máximo. Nossa, como que pode? É um número mágico, ok? Sempre vai dar esse resultado. Exercício 1, ok? E eu vou dar um tempo para você resolver. Cícero preparou uma quantidade de solução de fertilizante orgânico líquido diluído em água para regar suas 12 mudas de acerola. Cada muda foi regada com 23,4 ml dessa solução. E ainda sobraram 10,5 ml que foram armazenados para uso futuro, ok? Qual foi a quantidade de solução preparada por Cícero? Eu vou dar um tempo e a gente já volta.
Você entendeu a contextualização desse exercício? Porque a gente sempre precisa entrar na história para entender o que está acontecendo. Se a gente simplesmente lê por ler, a gente não consegue entender como resolver, ok? Então vamos dar uma lidinha de novo, ó. Ele preparou uma quantidade de solução para as mudas dele, para regar as mudas, ok? Ele preparou e ele usou isso para as 12 mudas. Cada muda foi regada com 23,4 ml dessa solução e sobraram 10,5. Aí a pergunta é, quanto que ele fez lá, ó? Qual a quantidade de solução que ele preparou? Quanto que ele fez lá no começo? Qual foi a quantidade? Entendeu um pouco melhor agora? Então vamos ver, ele tinha 12 mudas, certo? Então primeiro precisamos calcular a quantidade de fertilizante usado para regar essas 12 mudas de acerola. Então a gente tem lá que cada muda usou 23,4 ml. Quantas mudas ele regou? 12. Então 12 vezes 23,4. O resultado dessa conta nós temos 280,8 ml. Então essa é a quantidade que ele usou para regar as mudas de acerola dele. Só que o exercício fala que ainda sobrou 10,5 ml que ele ia guardar para uma próxima vez. Então significa que se eu somar isso que sobrou com o que ele utilizou para regar, eu tenho a quantidade total que ele preparou. Então, ó, 280,8 mais 10,5, eu tenho 291,3. Então, essa foi a quantidade de solução que Cícero preparou para regar as mudas de acerola, né? E como é um marco X, nós temos que voltar e marcar o xizinho na opção correta. A opção correta aqui, letra C, 291,3 ml. Você viu como a conta não é difícil? Mas a gente precisa entrar na história, se imaginar que é o Cícero lá preparando a solução, imaginar as mudinhas, para você entender que conta você tem que fazer. É lógico que você sabe fazer uma multiplicação e uma soma, mas você precisa ter noção de que vai utilizar uma multiplicação e uma soma no exercício, ok? Vamos lá então? Exercício 2, ó. Um restaurante popular apresenta dois tipos de refeição, a comum e a especial, ok? Imagina lá, entra na história, você está lá no restaurante, tem essas duas refeições. A refeição comum custa R$4. Num certo dia foram servidas 32 refeições comuns e 14 refeições especiais, ok? Nesse dia o restaurante arrecadou R$226. Qual é o preço em reais da refeição especial? E agora? Agora você vai ter que montar uma equaçãozinha aí. Eu vou dar um tempo para você quebrar um pouquinho a cabeça e resolver e a gente já volta.
daí? Conseguiu montar a tua equação? O que você não sabe, a informação que você não tem, você utiliza uma letra e chama ela, ok? Para isso servem as letras da matemática, para os números desconhecidos até então, ok? Então, o que é desconhecido, escolhe uma letra do alfabeto. Você tem várias lá, escolhe uma, tá bom? Então, vamos ler de novo um pouquinho aqui. Foram servidas 32 refeições comuns, cada uma R$4, e foram servidas 14 refeições especiais que nós não sabemos o valor. É o que ele quer saber. Então, é essa informação que você vai dar o nome de uma letrinha, tá bom? E foi arrecadado 226. Então, juntando tudo, deu 226. Juntar em matemática é continha de mais. Então, vamos entender como é que vai ficar a representação dessa conta, ó. 32 refeições simples vezes 4. É o valor que eles arrecadaram nas refeições simples. Só que eles também venderam as refeições especiais. Venderam 14 refeições especiais a um preço X, certo? 14 vezes o preço dela, que eu não sei. Juntando tudo isso, juntando a continha de mais, deu R$226. Então, está montado ali. Agora, basta a gente resolver. Número para um lado, letra para o outro. Então, olha aqui, ó. Lembrando que X é o preço, é o que a gente quer saber. Ok? Você tem que fixar isso no exercício. A informação que eu não tenho, eu dou o nome de uma letra e eu sei que no final essa letra representa esta informação, tá bom? Ó, 32 vezes 4, 128. Repete o resto, tá bom? Aí deixei o 14x no primeiro membro e esse 128 que está somando desse lado vai para o outro membro subtraindo. 226 menos 128 deu 98. E o 14 que está multiplicando x, ele vai passar operação contrária, dividindo. 98 dividido por 14, eu encontrei que o x é 7. Aí que eu preciso voltar, né? Mas o que é x? X é o preço da refeição especial. Não era o que ele queria saber? Qual é o valor da refeição especial? Refeição especial é R$7. Eu vou dar um tempinho para você copiar essa estrutura aí, que é bem importante, e a gente já volta. Beleza, copiada então essa estrutura, se você acertou muito bem, se você esqueceu algum detalhe, vamos prestar atenção para que a gente possa, na próxima, construir sozinho, feito? Então, esse exercício era de marque X, então nós temos que voltar lá e marcar o X na opção correta, que é R$7, ok? Daí aqui já está, né, o 7 na forma de dinheiro, com vírgula 00, com o cifrão e tudo mais, tá bom? Tranquilo? Deu para entender essa? Vamos para a próxima, então? Próxima e última, olha lá. Ana tem uma encomenda para esta semana de 37 bolos no pote. Que delícia, né? Se para cada bolo ela precisa de 80 ml de leite, quantas caixas de 1 litro ela precisará comprar para fazer esses bolos? Cuidado aí, hein? Forneci uma unidade, estou analisando outra. Eu vou dar um tempinho, você pensa aí e a gente já volta.
daí? Conseguiu pensar nessa quantidade de leite aí? Olha, cada bolo no pote, ela vai usar 80 ml de leite. É no pote, então é pouquinho mesmo. Mas ela vai fazer quantos bolos no pote? 37, ok? Então, o que você precisa fazer aí? Isso, muito bem. Vamos lá. Se para cada bolo no pote usa 80 ml, para 37 bolos no pote vai usar 37 vezes 80, ok? Então, 80 vezes 37, eu tenho um total de 2.960 ml de leite para fazer essa encomenda, para fazer essa quantidade de 37 bolos, ok? Beleza. Só que a pergunta é o seguinte, quantas caixas de 1 litro de leite ela vai precisar comprar para fazer essa encomenda? Então, eu já tenho a quantidade ali, 2.960 ml. Mas isso representa quanto em litro? Porque a caixa é 1 litro, não é? É. Então, ó, 1 litro são 1.000 ml. Então, 2.960 ml, você divide por 1.000 para transformar para litro. Então, vai ficar 2,960 litros, ok? Essa é a quantidade que ela precisa. Tá, então, pergunta quantas caixas? Vai usar 2 caixas? Não, né? Ela vai precisar comprar 3 caixas, vai sobrar um pouquinho aqui, ó. 40 ml, na verdade, sobra. Mas ela vai precisar comprar 3 caixas, porque não pode faltar para a encomenda. Pode até sobrar um pouco, mas faltar não pode, né? Ela precisa de todo o material para fazer essa encomenda. Então, ela vai precisar comprar 3 caixas de leite. Cuidado, não é 2, é 3, ok? Deu para entender? Tem que arredondar, porque não pode faltar na encomenda. É só você entrar na história, né? Vou comprar 2 caixas, vai faltar. Então, tem que comprar 3, tá bom? Deu para entender? Tranquilo, né? A conta não é difícil, a gente precisa entrar na história só para poder entender qual a conta que deve ser feita. Mais, menos, vou dividir. O que nós trabalhamos nessa aula? Algumas situações, problemas envolvendo nos números naturais, inteiros e racionais, com transformação de unidades, né? E resolução de equação. Então, nessa aula colocamos bastante coisa. Espero que você tenha entendido e compreendido. Nós nos vemos na próxima aula. Até mais!